Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, mas o conteúdo de garbo e elegância aqui no Nós Queiroz e Federação Paraense de Futebol, senhoras e senhores. Estou aqui com o Ricardo e com o André, presidente da Federação Paraense de Futebol, e o André, que é o diretor jurídico. Antes que fique, mas por que o André? Por que o Ricardo? Porque justamente um dos pontos que nós vamos tratar é Remo, Paysandu, como é que vai ser isso e tal. Tudo que vocês estão reclamando vai ser tocado aqui. André, Ricardo, obrigado. E porque ambos já tiveram no canal, então eu fico mais à vontade também. Obrigado por estar aqui. Presidente, comece, por favor. Paulo, primeiro é um privilégio grande, um prazer estar de volta, contigo nessas conversas. Sei que tu tens uma audiência muito grande e eu gosto do modelo que tu te comunicas, então para mim é um grande prazer estar aqui e falar de futebol. André, mais uma vez também, né? Pois é, né? Estamos passando mais uma vez aqui para bater um papo com esses milhares, quiçá milhões de espectadores do canal. Agora falando por um outro viés, né? Antigamente falava ali pelo viés do clube, agora falando pelo viés da federação. E aí bora esclarecer, bater esse papo e ver o que vai dar. Tu ficaste curioso? Tu queres saber? Então eu já te peço, vem com nós, papi. Ricardo, André, cara, assim, vamos começar a fazer uma pergunta bem leve para a gente começar e vocês poderem falar à vontade. Vocês estão preparados para o clubismo dentro e fora da Federação Paraense de Futebol? Porque vocês sabem que esse é um dos temas que quando vocês ganharem a eleição a gente vai falar de tudo que aconteceu, mas assim, como é que está isso na cabeça de vocês para que não atrapalhe a gestão, as ideias de vocês? Não, preparado demais, a gente tem consciência disso, até porque eu acho que a grande vantagem, o que foi um discurso da nossa campanha, era justamente acabar com isso. A gente tinha a ideia de uma federação clubística em alguns momentos, e o interessante é que a visão dos clubes sempre foi de resistência a esse tipo de performance na federação. Então a gente tem a preocupação de equilibrar isso aqui dentro. Naturalmente que, principalmente na minha função hoje como presidente, aqui tem um torcedor do Paysandu, naturalmente, porque isso jamais vai ser apagado da minha história. A gente tem um governador que declara também o seu clube e nunca deixou, por exemplo, de ajudar, perfeito. Eu sou testemunha, porque eu cheguei a presidir o Paysandu com o governador, ajudando de forma totalmente igualitária Paysandu e Remo e outros clubes também que eu presenciei. Ele gosta de futebol, eu acho que é a grande diferença. Agora, o que eu não posso, de forma alguma, e isso é importante deixar isso bem claro, é que o gestor da federação, aí esse cara não tem clube. Aqui eu estou como gestor, tivemos essa preocupação de equilibrar. O André, hoje como diretor jurídico, mas ele é muito mais do que isso. O André foi um grande braço da campanha, uma pessoa que foi trazida para isso também, para dar esse equilíbrio de gestão. É um porta-voz perfeito e um guardião do remismo, se a gente pode chamar desse termo que o Clube do Remo gosta de usar muito. Então a gente tem se deparado com algumas conversas, inclusive nesse nível às vezes. Olha, isso aqui, se a gente fizer assim, vai parecer que está ajudando alguém, tem que fazer dessa forma. Tá? Então, ou seja, uma preocupação muito grande em ter esse equilíbrio. E vou além. O equilíbrio não é só Paysandu e Remo. A gente tem uma visão de trazer, por exemplo, outros clubes amadores, principalmente, os clubes profissionais de menor parte, digo assim, entre aspas, porque tem clubes que são menores de orçamento, mas também são gigantes de tradição, não só nas suas cidades, como no próprio estado, e como no Brasil. Então, temos clubes no Pará que já foram, por exemplo, o primeiro campeão brasileiro da Série D é o São Raimundo. Então, isso aí, temos o Pinheirense que foi campeão brasileiro feminino. Então, a gente tem clubes que a gente precisa desmistificar também essa questão. Aliás, eu acho que nem era tanto mistificada, né, André? Existia realmente, a gente sabia que existia uma coordenação federacionista voltada para Paysandu e Remo.
E a gente vai acabar com isso. Mas a gente quer que todos tenham a mesma atenção. E assim, ligas também, né? E as ligas, André, assim, tinha, pelo que vocês estão falando, mas mesmo assim tinha focado, como você falou, André, mas assim, o resultado era meio tipo nada, né? Porque a gente viu um Remo durante muito tempo subvertir isso, o Paysandu tendo a sua oscilação por N outros motivos, então essa quebrada que eu quero dizer, esse equilíbrio, quando veio o convite, que vocês conversaram, você falou, pô, eu preciso estar lá, primeiro, imagina, porque eu confio no Ricardo, não vou também, se eu achasse que o Ricardo era um bicolor que eu não gostasse, eu não vou estar lá, eu acho que eu tenho que acrescentar, inclusive como remista, é por aí, o remismo vem também. Cara, assim, logo que nós vencemos a eleição, eu fiz um comentário, olha, Ricardo Grupo passa a ser o presidente da federação, e houveram alguns comentários de remistas, inclusive um começou até uma campanha para me expulsar do Remo, porque eu tinha apoiado o Ricardo. E eu deixei a poeira sentar. Pior então, deixa só o cara que é Paysandu. Isso, deixei a poeira sentar e depois falei o que eu penso. Falei, olha pessoal, eu tenho uma convicção de que o problema que nós vivemos hoje no futebol deriva muito de você ter em tudo que se fala de gestão de futebol em termos de federação, essa polarização de Remo e Paysandu. Eu acho que ali está o problema. Então você não pode gerir o futebol paraense a partir de uma rivalidade que, no meu entender, tem que ficar dentro de campo. Perfeito. O jogo tem que ser como foi o de domingo passado, disputado, aguerrido, as torcidas loucas com resultado, mas ali tem que ficar fora dali, não só o presidente de Remo de Paysandu, como os presidentes de todos os outros clubes profissionais, os presidentes dos clubes amadores, os presidentes da Liga Municipais, precisam ter em mente que a gente tem que ter uma linguagem institucional do futebol paraense. E a federação, e isso foi uma garantia que o Ricardo me deixou muito tranquilo quando veio o convite. André, nós estamos indo para lá para mudar a história. E não se faz coisa nova com práticas antigas. Então a primeira coisa que a gente está realmente tentando tirar da cabeça das pessoas, que aqui tem um remi, tem um bicolor e um remista. Na verdade não, aqui tem pessoas que logicamente nunca vão negar suas origens, até porque quando você nega a sua origem você está negando a você mesmo. Assim como eu nunca, por exemplo, neguei que aquela série D lá de 2000 do São Raimundo, eu tive uma participação como diretor. Falaste isso no canal. Exatamente. Então, e eu me lembro muito bem que na época que eu ia ser candidato à presidência do Remo, o pessoal, pô, bora tirar as fotos. Eu falei, não vamos tirar. Primeiro que a gente não pode começar com esse tipo de enganação, de engodo, porra. Eu acho que é isso mesmo que o Ricardo falou. Eu sou bicolor, vou continuar sendo bicolor, o André remista vai continuar sendo remista, mas aqui não tem isso. E acho que eu falo isso, eu vou inclusive trazer isso para o canal. Eu acho que eu deixo muito claro que eu torço, mas a pergunta que mais me fazem quando o canal cresceu é se eu sou remista ou bicolor. E eu digo assim, duas coisas, vai lá nos primórdios do canal, que tu vai saber, as fotos estão todas lá, ou me encontra pessoalmente que eu te digo, inclusive para criar um clima e tal. Mas muitas vezes, tu falaste no futebol, na federação, mas isso ela espalha para a imprensa, cobertura e tal. Eu acho que às vezes usam o clubismo, inclusive de forma ruim, para falta de competência. Então o cara dizer assim, o André, o Ricardo é clubista. Aí o cara olha e diz, não, mas eu não sou clubista. Então eu sigo. Ele é um mau profissional, ele é incompetente, ele é mal intencionado, e isso não tem nada a ver com o teu clube. Então acho que é por aí. A gente não pode colocar o clubismo, inclusive como uma cortina para esconder os reais problemas. Não, perfeito. Eu acho que é por aí que funciona. Mas que vocês vão... E aí é que tá. Do público... Mas isso tem um lado bom, acabei de pensar. Talvez nunca tenha se questionado, estou falando do público, tá? O cara que assiste futebol, o cara que está no radinho, nunca tenha se envolvido tanto, nem que seja por um meio tortuoso, com a Federação Paraense. A federação era sempre uma entidade que era só assim, campeonato é uma merda, essa federação. Mas agora quem é que está lá, por que o Ricardo está lá, o que ele quer fazer, por que o André se juntou, o que eles estão pensando? Acaba que é uma coisa boa, né?
Porque pelo menos tem questionamentos que vocês têm como responder, ou viajei muito aqui? Não, eu acho que é exatamente isso. Perfeito. E eu queria até contribuir também, essa questão do combate, essa cultura do clubismo, ela vai além do equilíbrio. Que quando eu falo assim, a gente está tendo aqui um equilíbrio de pessoas, né? Por exemplo, o André é ex-presidente do Remo, eu sou ex-presidente do Paysandu, e outras pessoas também aqui que é bom emblemático. O paraense, de uma forma geral, naturalmente com algumas pequenas exceções, é o Paysandu ou Remo. Então, ou seja, a pessoa vai precisar, principalmente da gestão, tirar o personagem do torcedor, porque também tem muito de personagem. Então, assim, a gente quando fala de clubismo também, a gente incorpora um personagem até necessário. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso aí com outras funções. Agora, além disso, nós estamos implantando, Paulo, isso é muito fundamental, uma diretoria de ética e transparência, onde nós vamos ter uma ouvidoria, perfeito, e uma comissão de ética. Isso é emblemático. Isso nunca teve na Federação Paraense de Futebol. E essa equipe, ela vai trabalhar de forma apartada da federação, no nosso organograma, inclusive, na primeira linha, já aquela onde você coloca para o lado, junto com comissões especiais, etc. Por quê? Nós vamos ter lá, Paulo, uma configuração onde, por exemplo, esse ouvidor e essa comissão de ética tem uma capacidade de julgar até o presidente, coibindo qualquer tipo de assédio e apurando qualquer tipo de denúncia, perfeito, de qualquer tentativa de influência em algum resultado, porque é isso que se imagina. Sabe? Então, se o presidente é Paysandu, os árbitros vão favorecer os jogos do Paysandu. E isso é uma estupidez. Mas então se o André é Remo e ele hoje está culpando lá a diretoria jurídica, ele vai conseguir influenciar para que não vai. A gente vai construir uma cultura do mérito. E com essa diretoria de ética e transparência, que ela tenha realmente autonomia, não vamos longe. Quem tirou recentemente a presidência da CBF foi a comissão de ética da CBF. Ou seja, que atuou com a sua independência, com a sua autonomia, perfeito, para poder julgar o que é certo e errado. Então é isso, né, André? Eu acho que isso é um dispositivo institucional que também vai proteger qualquer tipo de tentativa de clubismo dentro da federação. Eu tenho alguma experiência na advocacia pública, né? Fui coordenador jurídico de Secretaria de Estado, da SEDUC, da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, e nós temos alguns princípios que regem a administração pública, que são feitos justamente para você evitar esse tipo de questão de corrupção, questão de influência e tudo mais. O princípio de segregação de funções, por exemplo, quando você estabelece muito bem o organograma, onde o polo de decisão não se concentra em ninguém. Então, todo esse tipo de experiência que a gente teve ao longo da vida, a gente logicamente vai tentar implementar dentro da federação. E esse posicionamento do Ricardo é muito importante, porque nós não viemos para cá para favorecer ninguém. Nós viemos para cá, na verdade, para mostrar que o futebol pode ser administrado dentro de uma lisura, dentro de uma transparência, dentro de onde as pessoas possam se sentir seguras do que está acontecendo dentro de campo, é realmente o que importa. O cara pode ser ruim, o juiz pode errar, mas nunca vai ser influenciado. E vai errar. Faz parte do futebol. Não é só os atletas que erram, o juiz também erra. Mas vamos ter aqui o mecanismo para coibir, desculpa completar. Claro. Então isso aí é muito importante, eu acho que é isso que as pessoas querem, né? Hoje tu sabes que tu vives alguns fenômenos, por exemplo, questão de manipulação de resultado. É uma situação que hoje está presente, há várias denúncias, isso é uma coisa séria que a gente vai ter que tomar conta, vai ter que estar muito atento, vai ter que blindar os nossos profissionais, nós vamos ter que criar mecanismos de defesa. Tu estás coberto de razão. O foco saiu da arbitragem para os atletas. É porque eu acho que está tudo tão ruim na arbitragem. A gente vê cada coisa, a gente vê um lance do Cruzeiro, a linha do VAR, que o cara diz, cara, isso não pode ser roubo. Ninguém rouba tanto assim, porque se roubasse tanto assim, não acabava. Mas olha, eu estou no futebol há algum tempo, né? A minha história do futebol não vem de hoje, enfim. E a gente acompanhou, acho que o André também acompanhou, uma época em que se fez um grande esforço para formar árbitros no Pará. E aí veio algumas gerações, foi quando a gente fez o árbitro FIFA. Nós temos hoje, né, uma
representação da FIFA, né, da nossa auxiliar feminina, mas foi um trabalho de certa forma interrompido. E aí a gente está trazendo para a federação hoje 2 pessoas, eu vou citar em primeira mão, esse anúncio que vai para o site hoje, o José Ângelo Miranda, que foi um baluarte desse trabalho do resgate da arbitragem. Ele hoje vem por uma superintendência da Federação Paraense de Futebol, com uma missão mais ampla, mais foco também no resgate desse trabalho da arbitragem, e o Fernando Castro, que era também um grande baluarte lá atrás, que vai se unir hoje ao Lúcio Pojucan para fazer um grande trabalho também de resgate desse desgaste que há no tema arbitragem, inclusive com a missão de formar novas lideranças. Não é um trabalho de curto prazo, né, mas eu acho que o período da gestão da federação também permite com que você faça ações de médio e longo prazo, são 4 anos de gestão, afinal. Então, você pode ter certeza que esse é um foco estratégico da gestão, essa questão da arbitragem. Inclusive, né, Ricardo, levando essa questão de escolha e formação de árbitro para outras regiões do Estado, porque Sim. Nós temos o nosso Estado é muito grande, nós temos hoje clubes praticamente de todas as regiões, com exceção do Marajó, e a gente precisa, até por uma questão de racionalidade, de racionalizar recursos e tudo mais, ter árbitros nessas regiões que possam ser utilizados, né? Não pode ser só Belém, entendeu? E tocaste num ponto que eu ia falar, que é assim, a gente, o paraense, nós falamos muito da nossa relação com o eixo, certo? O eixo do mal, o sul, o sudeste, um misto, beleza. Mas se a gente parar para pensar, há um eixo aqui no nosso futebol e a gente começou a nossa conversa tratando desse eixo, que é o Remo e Paysandu, tu olha, e o cara fica meio assim, vocês que viajam muito, principalmente agora, no caso da eleição, eu sei que vocês viajam muito pelo interior também, esse é papo de Remo, Paysandu, mas há ali uma outra cultura, o Santarém tem uma parada muito forte, o sul do Pará tem uma ligação com outras regiões e tal, mas é Pará. E aí vem a pergunta. A primeira coisa prática que eu imagino, eu posso estar falando uma besteira, que vai dirimir essas dúvidas do Ricardo Bicolor, do André Remista, é uma competição de visual. Imagino que o Parazão, não sei se antes vai ter alguma coisa que vocês estão projetando. Essa inversão do eixo, ou tá bom, esse eixo existe porque são os carros-chefe, não tem jeito, sem Remo e Paysandu o futebol paraense, minha opinião, vai para o saco. E emendo, como é que vai ser a relação e a importância de Remo e Paysandu? Então vamos lá, o fora do eixo e o eixo, como é que vai ser isso com vocês? Porque tem a ver com o árbitro, tem a ver com fortalecer liga, isso em algum momento pode chegar no Remo e Paysandu e dizer, os caras estão ficando fortes, como é que é isso aí, meu irmão? Suscetibilidades, em vez de eu querer melhorar, não quero que o outro melhore. Me deu uma enrolada, mas você entendeu. O que vocês acham disso? Olha, primeiro, eu acho assim, existe um eixo, naturalmente que existe um eixo, mas existem outros que a gente tem que saber trabalhar. Por exemplo, uma curiosidade, sabia que só existem o São Raimundo e São Francisco? Se não me engano, só existem 2, não sei se são 2 ou 3, que eu lembro agora de cabeça, são 2 clássicos de interior no Brasil. Você tem um clássico Guarani e Ponte Preta em Campinas, que é o derby, né? E você tem o clássico São Raimundo e São Francisco no estado do Pará. Eu não lembro, parece que tinha um terceiro. É Caxias de Juventude, eu acho, né? Lá em Caxias do Sul. Não quer incluir o Vendas e Abaeté aí, não? Não, porque o Ricardo sempre fala disso aí, mas na questão da atualidade, que estão em atividade e tal. Então, assim, mas isso é um signo do futebol forte que tem que ser trabalhado. Perfeito. São 2 clubes quase centenários, né? Com uma força e um nome. E com uma força numa região do estado do Pará fantástica, que é a região do Oeste. A gente tem, por exemplo, o Gavião KTG, que é o único time indígena do Brasil. Eu tenho medo de dizer que talvez o único do mundo, ou se não for o único do mundo, está entre as raridades do planeta, sem dúvida nenhuma. Muito mal trabalhado, pessimamente, institucionalmente, pela federação. Por quê? Aí entra o que o André falou. A gente está preso ainda nessa visão da polaridade Paysandu e Remo. Ela é forte, muito forte. Ela puxa negócio. Aliás, o André estava conversando com ele ontem sobre uma situação interessante, que ele fala sobre
as três, né? Que é Paysandu, três Remo e o Repá. O Repá também é uma marca à parte e que faz parte. Então, assim, mas não é só isso. Então, a gente vai ter que ter essa habilidade de saber construir novos eixos agora. Além disso. Agora, naturalmente, também reconhecer o eixo, que é o maior clássico, o clássico mais jogado do mundo, né? Que ele é capaz, sim, de atrair negócios. Por exemplo, nós estávamos conversando recentemente, já tem outras emissoras interessadas nos produtos que são atraídos por Repá. Né? E isso é legal vocês terem vivenciado lá de dentro, porque dá uma... Porque a gente também tem consciência do valor disso. Exato. Sabe o quanto isso remunera. Então, assim, existe o eixo, ele é importante, ele puxa negócio, mas acho que também a gente tem que saber reconhecer outros eixos para que a gente possa também não depender só de um, alimentar outro. Eu acho que esse vai ser sempre o maior, naturalmente. É isso, é o maior, mas isso não quer dizer que não tem outros. Tu empregar aquele conceito de tu ser igual, né? Aquela isonomia subjetiva, tu ser igual para os desiguais, né? Então tu tens que entender essas desigualdades e desnivelamento. É lógico que isso que a gente já está falando agora foge da alçada da minha diretoria, que é lá jurídico. Mas dentro da perspectiva que a gente vai poder dar as opiniões aqui de uma maneira muito democrática entre todo mundo, e até para aproveitar um pouco a experiência, é lógico que a gente tem, quanto mais produto a federação criar, melhor. Por exemplo, se o clássico de Abaeté voltar, excelente. Agora que tem Bragança. Exato, o clássico de Bragança, eu vi até o pessoal do Bragança, não é clássico porque o Caeté é muito novo, mas daqui a pouquinho o Caeté primeiro ano tá aí, é realidade. E o Caeté vem com base, né? Exatamente, trabalho muito sério do Rodrigo lá, e daqui a pouco o Santarém, já é tão interessante essa situação que inclusive Santarém tem até uma espécie de tuna que é o Tapajós. Surreal. É surreal, então tu tens aqui o clássico lá, Raifran, tem o Tapajós, que está jogando aí há 5 anos seguidos o campeonato da primeira divisão. Que na teoria é o melhor do momento. Exatamente, que também conquistou boa parcela do coração de franciscanos e alvinegros. Então, pô, é muito rico, cara, é muito rico. Se a gente souber trabalhar isso daí, eu tenho certeza que nós vamos fazer um negócio muito diferenciado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, de uma coisa que eu sei que a galera se interessa e não tem como a gente ficar, que é assim, o que para vocês, eu sei que vocês já falaram e tal, mas o que para vocês tem que mudar de imediato para o Campeonato Paraense que vem aí? Por que essa pergunta em julho? Porque a minha impressão de fora, falando de futebol, eu não vivenciava isso aqui, eu posso estar cometendo alguns equívocos, era assim, parece que tudo começava a ser preocupado no início do ano, quando o campeonato estava para acontecer, aí, a arquibancada do Souza não dá não, hein? O gramado do coisa, não tem Então eu digo, cara, não é possível, porque tem uma temporada no meio do caminho. Vocês já estão pensando, e na cabeça de vocês, assim, nem que seja na parte teórica, porque esse campeonato que passou pela Rocha é consagrada, né? E olha que a competição era ruim. Foi certamente o pior campeonato. E olha que a competição era braba. E assim, o que para vocês tem que ser assim, mano, é o gramado, não dá para jogar bola naquilo que a gente viu, é a arbitragem, tem uma coisa mais, não sei. O que é, cara? Porque assim, a gente ama futebol, o paraense é maluco, mas porra também a gente não precisa sofrer tanto, né, cara? É isso, o que vocês estão na cabeça para esse campeonato paraense que vai ser o grande... Olha aqui, chegamos, acho. Tem que mudar muita coisa. Primeiro, isso que eu falaste que a impressão aqui dá, não é impressão, era assim mesmo. Tomar só já em janeiro, em cima da hora, começar a ver as coisas. Sempre tinha uma confusão, congresso técnico, muda campeonato 18 vezes, 20 vezes. Eu tenho a impressão, por exemplo, aqui o nome, né? A gente tem uma comissão, que é a comissão de fiscalização das praças esportivas. A gente está discutindo já até a mudança desse nome, que a gente não quer só fiscalizar, a gente quer atuar preventivamente. Então, por exemplo, agora em julho, em agosto, já começar algumas visitas. A gente tem um Mangueirão, né, já visitamos o Mangueirão, está um espetáculo. Aliás, está um grande espetáculo. Se registra isso, acho que o torcedor paraense vai ficar chocado quando vê o resultado da obra, muito interessante. Temos o Bainão, a Curuzu e o Souza já no nível, um pouco, assim, de estrutura geral. Né? O Souza eu acho que está dando um pouquinho de gramado, tem que resolver.
mas a gente tem o Navegantão, já começou as obras. Então, assim, é uma obra municipal, Tucuruí. A gente tem que estar perto, então a gente tem que estar lá acompanhando. Então, nós vamos visitar essa obra. O Maximino Pupino começou a obra, também é uma obra municipal. Então, nós também estaremos perto acompanhando. O de Paragominas vai começar agora também a obra, queremos estar perto. Então a gente quer colocar essa nossa comissão. E tem o de Santarém, né? Que estava Santarém vai ser um novo Mangueirão, né? Vai ser entregue provavelmente no segundo semestre de 2023. Então eu acho que ele não vai estar disponível para o estadual. É um desafio até isso, porque vai ter de logística e tal. Mas eu acho que nesses estádios todos o desafio é gramado. Né, porque a gente tem que saber que chove muito, então tem que ter uma drenagem. Não dá para parar, a chuva não vai. Tem que ter uma drenagem de alto nível, isso aí tem que ser. Então a gente vai mudar assim esse olhar. A partir de agora atuando com os. Por exemplo, porque tem estádio que não é público. Tem estádio que pertence ao clube. Não, que pertence ao clube, e tem o Diogão, que pertence ao São José de Ouro. Que, aliás, é um grande, né, também a figura do futebol, que a gente tem sim, a gente pode conversar, atrair parceiros e tentar ajudar até nessa reconfiguração. A gente tem que eu acho que tem que fazer os congressos técnicos corretos. A federação ela não pode querer ter opinião sobre os campeonatos. Ela pode até ter opinião, deixa eu expressar melhor, mas ela não pode querer fazer questão. A gente sofria isso contra o clube. A gente vinha para os congressos técnicos e a federação entubava os regulamentos, olha, vai ser assim e tudo mais, aí já começava o campeonato com uma insatisfação gigante dos clubes, que isso não era bem debatido. Então a gente tem a ideia também de debater com os clubes com antecedência e vamos fazer uma coisa inovadora, que nós já gostaríamos de ter feito isso em abril, se não fosse esse imbróglio todo das eleições, que terminou um campeonato, você tem que juntar o pessoal de novo e vamos conversar sobre os problemas do campeonato, de peito aberto. Por exemplo, não sei a tua opinião, André, eu particularmente não gostei da regra de torcida única, então, por exemplo, você tinha o Tapajós jogando no Souza, por exemplo, contra o Remo, mas não podia ir torcedor do Remo. Mas como até ia disfarçar sem camisa, mas como havia um impedimento, isso também impedia, muitos já desistiam de ir. Quem ia já os caras que estão. E assim, bem ou mal. E faltou bom senso, Ricardo, só para entrar nisso aí, por quê? Porque, por exemplo, o Tapajós jogando aqui contra me lembro muito bem do jogo contra o Paysandu. Cara, não ia ninguém da torcida do Tapajós. Exato. Não tinha ninguém para ir para lá. Então, quer dizer, muito bem, poderia a torcida do... Agora, é falta de sensibilidade, razoabilidade. E de liderança da federação, de prever essas situações, conversar. Pessoal, olha, porque eu imagino que a questão tenha sido em razão dos jogos únicos de torcida Paysandu e Remo, perfeito, como por conta da ausência de Mangueirão. Então, olha, já que no Bainão só vai poder ter torcida do Remo, no Paysandu só vai ter torcida do Paysandu, então estende-se isso aos outros. Mas não é discutido. Mas isso prejudica o campeonato. Isso usou o Covid também ainda, um pouco disso. Acho que daqui a pouco também não tinha mais essa justificativa. Mas eu queria colaborar com essa posição do Ricardo, no sentido também de dizer que a Federação passar a ser uma interlocutora para ajudar os clubes. Por que eu estou te falando interlocutora? Por exemplo, um exemplo aqui hipotético. Lá em Bragança, nós vamos precisar, o Bragantino ou o Caeté estão precisando de algumas questões que a prefeitura pode ajudar, a questão de estrutura. Então a gente também, cabe à federação mostrar para essas prefeituras a grandiosidade do evento que ela vai receber. Tu estás entendendo? Por exemplo, a gente está discutindo aquela questão de médico, que é um problema sério de médico, ir para o jogo e tudo mais, e a gente precisa fazer parcerias com as estruturas das prefeituras, do governo do estado, para que a gente possa atender não só, a gente tem que lembrar isso, que não é só os atletas, né, Ricardo? Tu tem que com responsabilidade pelos torcedores, porque o Estatuto de Defesa do Torcedor impõe a presença de ambulância, de médico, de enfermeiro padrão e tudo mais. Então, quer dizer, a gente tem que sair vamos dizer assim, daquela zona de conforto. O Ricardo vai chegar lá no dia do jogo, ir para a cabine,
depois ser entrevistado como uma celebridade. Não, pô, a gente vai meter a mão na massa para ir antes lá com os caras, bater um papo, mostrar para ele a grandiosidade, pegar os números da Fontel para mim, olha aqui para onde a tua cidade está sendo exibida para todo mundo. Que são números absurdos. Absurdos. Mensurar isso, prefeito. Repare, se o senhor for fazer aqui essa sua propaganda, veja quanto o senhor vai gastar. Agora, olha aqui que a gente está dando aqui de retorno em termos de mídia. Entendeu? Então essas coisas é que a gente precisa despertar, ter uma visão mais proativa, entendeu? Tá tendo a segundinha, vai começar, tá tendo... Não sei que campeonato é esse, não conheço. Não existe segundinha. Eu conheço a Série B do estadual. Mas a segundinha é carinho. Não, segundinha... então é tipo, a Dazon chamar de Cezinha, vocês computam também? A segundinha tu vai atrair no máximo um patrocinadorzinho, um apoiadorzinho. Então a Cezinha... A gente está combinando com todo mundo a segunda para extinguir esse nome. Começou a melhorar. Vamos falar de Série B. Série B do Campeonato Paraense de Futebol. Quero só deixar claro que se houve um canal que fez a cobertura da segunda divisão do Campeonato Paraense foi o Emas Queiroz. Legal. Mas beleza, foi, não foi, a gente fez o só que aí o nome eu mudo dessa vez, que era a coluna da segunda. Cara, e aí com a Série B do Campeonato Paraense eu entro com outra coisa. Eu tenho uma opinião, essa é a minha opinião, que vocês... Assim, eu acho que essa interiorização dita e cantada às quatro letras para mim sempre foi fake. Fake. Se não fake, era mal feito. De novo, é a minha opinião. Para mim não tem cabimento vou usar o Tapajós, que foi o último estado nesse escolhido, ficar um turno jogando aqui. Por que interiorização é essa? Que tu traz todo mundo para cá, então tu não estimula nada lá. Óbvio que se tem dificuldade de campo, de locomoção. Mas, mano, então não fala de interiorização quando tu não podes, por N motivos iniciais, executá-la. E pelo que vocês estão falando, isso vai ser uma interiorização de fato, passa pela cabeça, porque a história do vamos ter o eixo, mas vamos ter outras coisas, eu acho que tem a ver com isso. Como é que é isso? Eu tô viajando muito, era uma percepção de vocês nos clubes. Vamos alternar aqui, cada um começa, porque... Bom, na verdade, tu tens que entender... Eu tenho uma reclamada agora. Não, tu tens que entender o seguinte, eu discordo da Tavenha. Não... Respeitosamente, discordo desse teu ponto de vista. Primeiro porque não é uma opção. Não. Pegando o próprio Tapajós. O Tapajós está jogando em Santarém porque o estádio não está em reforma. Eu sei o que Tapajós... E o Tapajós, por exemplo, São Raimundo e São Francisco vão jogar em Belém, no Polo Belém e no Polo Nordeste. Por quê? Porque o estádio não está pronto, não está apto para receber jogos. Então, mas se tu fores levar essa tua impressão para a primeira divisão... Eles preferiam jogar lá. Se tu fores levar isso para a primeira divisão, a gente vê sim, vê o Águia jogando em Marabá, a gente viu o Paragominas jogando em Paragominas, o Independente do Guruí, mas assim, é outra coisa que talvez tenha até entrado um pouco na pergunta passada, mas que é pertinente nessa também, que é uma outra coisa que a gente vai trabalhar. A gente não pode vender um produto, eu tenho essa impressão assim, muito clara. Por exemplo, eu estava assistindo um jogo Tapajós e Paysandu no CT do Remo. Quando filmava o gol do Paysandu, com o Tapajós atacando, tu via lá do outro lado uma casa com varal com camisas expostas. Tu nunca vai vender uma competição querendo que seja de excelência com esse tipo de visual. Então nós temos que tratar também dessa questão. Não só a questão do gramado, mas a gente tem que mostrar, por exemplo, um estádio da segunda divisão agora que vai ser utilizado, que é o de Capitão Poço. Nós temos que mostrar para o prefeito, caso ele não tenha tido isso, que até Capitão Poço é tudo muito bem arrumadinho lá, que o estádio dele precisa estar bem pintado, que o estádio dele precisa receber bem os visitantes, que o gramado tem que estar no nível excelente para jogo. Então, quer dizer, esses detalhes que a gente tem que ter. E aí entra a questão, essa questão da interiorização. Então é isso, a gente não está discutindo. Entendeu? Chegar lá para dizer, cara, é importante vocês jogarem aqui. Agora, mas também a gente também tem que fazer o nosso dever de casa aqui. Qual é o nosso dever de casa aqui? Dá a possibilidade para esses times jogarem lá. O que eu disse da forçada é que tinham times que claramente não tinham que estar ali, na minha opinião. Porque você tem que ter pré-requisitos para estar numa primeira divisão. Isso aí, essa é uma discussão eterna. Não tem dinheiro, tu não te mete a jogar. Isso aqui. Ambos já falamos que a frase lisos a bandeira do futebol só atrapalhou a nossa vida. Mas olha só, eu entendo o teu ponto.
eu acho que tudo se resume à estrutura, tá, Paulo? E é isso. Porque assim, se a gente lembrar bem, e talvez as pessoas mais novas Geração PlayStation. como tem muitos milhares de espectadores, né? Muito com certeza não vai se recordar dessa época, onde o Campeonato Paraense ele era fundamentalmente metropolitano, de verdade. Então, houve uma transformação, houve aí uma efetiva interiorização importante, muitos clubes surgiram. Agora, eu acho que hoje o que sofre é a questão de estrutura, esse é o grande desafio, porque se essas praças estivessem efetivamente preparadas e com excelência para receber, né, os jogos e tudo mais, eu tenho certeza que isso não estaria acontecendo. Temos clubes, por exemplo, como o próprio Tupiranga, que eu acho que sequer estádio talvez, não sei qual é a condição que tem na cidade. Eu dou um exemplo. E é um grande querido do campeonato, né? Foi campeão, na época ele ascendeu, campeão invicto da Série B, e se mantém até hoje, etc. Tem um batalhador lá, rapaz. O presidente Isaías, aqui é um cara batalhador demais, realmente. Agora você vai ver, por exemplo, na Série B, você vai ver agora uma coisa interessante. O grupo C... Já mudou daquela? Eu tô assumindo ignorância. Serão 24 clubes. Já houve agora o congresso técnico. Me dá uma parte aqui rapidinho, só para esclarecer uma coisa. A gente soube que um comentário de uma pessoa de uma rádio local que disse que 24 clubes era para atender compromissos de campanha. Não, mas é até bom tu tocar nesse ponto. Só esclarecer uma coisa. Até porque já era, né? Tudo acontece. O campeonato da Série B de 2022, ele foi, na verdade, balizado lá em 2021. A afirmação pode estar até certa, mas não necessariamente para agora. Não da nossa campanha. Mas não, sem brincadeira. Porque isso, não sei se você chegasse a saber isso, a gente cheguei a comentar contigo. Eu comentei. Mas não tem nada de campanha, porque a gente está colocando o aliado que é lá do fulano que votou na Mas é até legal falar disso, porque é o seguinte, a Série B, ela era uma várzea. Ou seja, se inscrevesse 12 jogadores, 30 se joga 30, sempre foi uma várzea. Que a várzea era mais bem tratada e organizada do que essa Série B que a gente viu. Não, eu vou te falar por que não. Olha só, era uma várzea. Ou seja, você não tinha previsibilidade de jogos, previsibilidade de despesa, de receita. Quantos se inscrevessem disputariam? E era perigosa. Por que era perigosa? O Pará ele é muito suscetível ao ataque de empresários do futebol. Porque você chega aqui e bota 300, 400 mil reais num projeto, você disputa uma Série B em setembro e em menos de 6 meses já está jogando um paraense de primeira divisão pegando vaga de Copa do Brasil. Muito boa. Então, assim, você precisa também proteger esses clubes desses ataques de futebol, de empresário. E o que foi decidido, isso já foi um movimento político lá atrás, em 2021, disse, olha, vocês têm que criar a Série C. A Série C tem que ser uma barreira. Então, a Série B, para ser forte, ela precisa ter uma quantidade de clubes X para sempre. E com pré-requisitos muito estabelecidos. Pré-requisito é ganhar a Série C. Então, o que acontece? Mas não pode ter, tipo, uma estrutura mínima, tipo, ter base, Também. Mas isso é muito exigido na hora que você vai fazer a profissionalização do seu clube. Tu tem que ter essa base. Mas, por exemplo, só uma pergunta de novo. A ignorância, eu estou aqui aprendendo com vocês. O Amazônia não tinha isso. Não, tinha. Se não tivesse... Ele tinha que indicar. Não, a base não é um requisito de profissionalização. Tá. Entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Não houve... O que acontece? Esse ano de 2022 vai ser a primeira vez que haverá um descenso da Série B para a Série C. Que será iniciado em 3. Que em 23 vai... Na verdade, a Série C já poderia ter acontecido esse ano. Não houve também, porque só tinha um clube que se interessou para participar. Mas por quê? Porque esse universo está jogando a Série B. Então, o que vai acontecer agora? A Série C está toda lá. Exatamente, a Série C está lá. Então, esse ano vai haver um descenso significativo. 6 cairão. Você passará para a Série C do ano que vem, já começa com 6 interessados. E um já na espera, que é o Tesla. E um na espera, que é o Tesla, que acabou de se profissionalizar também, que certamente jogará a Série C do ano que vem, é um clube novo. O Tesla para mim é bandido. E o que vai acontecer? E o que vai acontecer? Ano que vem, você já passa a ter uma Série B
organizada com a quantidade. Você já sabe a Sempre contribuição. finais de ano, Ricardo e André, vai manter? Tudo isso vai ser discutido ainda. Então aí tem uma pode outra haver. situação também que eu não vou aprofundar agora para criar mais polêmica de entendimento, porque também tem que ter cuidado quando a gente falar algumas coisas para não parecer que é o que o presidente acha. Porque quem tem que achar são os filiados. A gente tem que promover o debate, mediar, conversar, tudo mais. Mas, por exemplo, nessa Série B de 2022, tu já vais ver se não me engano, um grupo C absolutamente regionalizado, Sul. Você vai ter lá o Gaviões de KTG, o Marabá, Paraupebas, Atlético Paraense, o próprio Sport Real e Carajás. Vocês vão facilitar no sentido... Regionalizou. Já está, então está totalmente fechado. Tem outro grupo do Baixo Tocantins, então, ou seja, isso também está sendo feito de uma forma... Talvez eu volte a fazer o coluna da segunda divisão do Campeonato Paraense. Esperamos. A primeira divisão, vocês acham, aí é uma opinião de vocês, se vai acontecer, vocês vão botar isso a pauta para o clube, mas eu não tenho 20 clubes aqui, eu tenho que perguntar para vocês dois. Vocês acham que é muita gente na primeira ou tá bom, são 12, né? Porque chegou a ser 10, aí teve 12. Aquela coisa, não cai. Eu vou te falar aqui, eu já falei isso com o André também, a gente conversou, inclusive por coincidência um dia desse. Eu acho o campeonato com 12 clubes muito divertido. Divertido é bom? Bom, ele é comercial, você tem esses 3 grupos de 4, onde você, na última rodada, porque uma coisa ruim no campeonato... Mas essa história de tu não jogar entre si, o que pode se classificar com menos pontos do que o outro... Exatamente, eu acho legal, porque o que acontece? Você chega na última rodada, uma coisa que é ruim é o nem no campeonato, que a gente chama. Porque você chega nas 2 últimas rodadas, tem o que nem vai subir, nem vai cair, e isso é péssimo no campeonato, e é péssimo para a competição. Porque você, às vezes, vai pegar, por exemplo, um clube que está precisando dar a vida para, de repente, conquistar um primeiro lugar numa chave, digamos, e vai jogar com um clube que já não quer nada, e tem um outro clube que está torcendo para você, de repente, ele precisa do resultado ali do teu, vai falar assim, esse cara vai pegar como a gente chama, o galinha morta. Se você reparar esse novo modelo, principalmente nas 2 últimas edições, você chegou com todo mundo querendo alguma coisa na última rodada. Mas não pode ser divertido e mais justo? Não, mas olha só, se você tem se o campeonato combinado antes, então, não tem, a justiça está lá. E injusto é mudar depois. Perfeito. Eu posso não concordar, mas todo mundo concordou, não tem injustiça. E outra coisa, essa questão de... porque o campeonato... Você vai ver as condições de classificação, tudo elas mudam. Porque aí tu fala, mas aquele grupo era mais difícil. Se tornou. Ninguém sabia que se tornou, exatamente. Grupo da morte, quer dizer, qual é o grupo da vida? Sabe, tem umas coisas que é na hora que você vê acontecendo. Campeonato sempre vai ter essas percepções, sempre sempre no meio, vão se descobrir. Por isso que eu defendo que no final dos campeonatos haja essas reuniões com os clubes para poder pontuar o que acertou, o que errou, o que pode melhorar, etc e tal. Mas eu, sinceramente, acho um modelo muito legal. Só lembrando que esse modelo não é decidido de cima para baixo. Perfeito, exatamente. Esse é o modelo definido pelos competidores. Logicamente que a federação leva uma proposta, mas essa proposta pode ser totalmente modificada na hora do Congresso Técnico. No último campeonato mudaram-se algumas, 2 ou 3 vezes, não foi? Esse ou outro? Esse, na verdade, foi aquela última proposta que foi feita. Por força da lei pré, você precisa que a competição se repita 2 anos seguidos para poder haver uma modificação. Você não pode mudar todo ano. Mas isso que o André colocou é fundamental. Quem decide são os clubes. Os clubes têm o conselho técnico, quando se forma, ele é soberano, ele é acima da federação. Vou te dar um exemplo. No conselho técnico da Série B, o primeiro cenário nós levamos 4 grupos de 6, os jogos de ida e volta, se classificando 2. Segundo cenário, 4 grupos de 6, esse era o primeiro cenário, jogos de ida, só ida, se classificando 4. Surgiu uma outra opção lá, que era a mesma coisa, ser de 4, classificando 2 de cada. Então, na hora da votação, se optou por esse. 4 grupos de 6, só jogos de ida, mas classificando 4 de cada grupo. Então, foi os clubes que definiram lá exatamente o que ia acontecer. O que a federação pode ajudar o futebol? Porque assim, a gente fala muito de futebol paraense por mal, né?
que eu tenho uma opinião, a gente precisa ser igual ao futebol do Nordeste. Vou dar a minha opinião de novo. Eu digo, não existe futebol do Nordeste. Existe futebol cearense, futebol pernambucano. É só tu ver o que o Fortaleza fez de todas as formas para rebaixar o Bahia, irmão. Dane-se. O que há lá é uma puta competição, muito bem administrada, que dá certo. Mas é porque eles estão na Série A. Óbvio. Mas se tu começar a ver, foi diminuído a quantidade de participantes da Copa do Nordeste em Série A e ela continua vendendo a roda. Mas ok, o que eu quero te dizer é, como é que vocês vão trabalhar, aí sim, o futebol paraense que a gente começou falando, para a gente chegar na CBF e a gente, seja Remo, Paysandu, não tem a impressão de contra nós, desculpa, eu posso falar, contra nós fudeu. Tudo é contra nós, tu passaste por isso, como presidente do teu clube. Como é que a Federação Paraense pode entrar como um protetor em reuniões da CBF, deve entrar protetor no sentido de dizer, opa, peraí, ter essa voz, como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo claro sobre isso, porque isso acontece. E a gente dizer que não acontece então, mas aí eu acho que isso vai, como eu te falo, da liderança e a respeitabilidade que a federação se faz ter. Ou seja, mas não é assim, chega lá, bater na mesa, eu sou escroto, eu vou fazer e tal. Você, com gestos e com as suas atitudes, você vai construindo uma relação de respeito dentro da federação. Vou dar um exemplo. Daquela história do Voaden, por exemplo. Quando aconteceu aquilo ali, a gente conseguiu um julgamento no STJD. Então, eu vou te dar uma informação, que essa informação é revoltante. Chegamos no julgamento do STJD, eu chego como, na época, presidente do Paysandu, sozinho, perfeito? Com o advogado que eu contratei, dentro da estrutura do futebol, e o Náutico chega para o julgamento com o seu advogado e com um outro advogado pago pela Federação Pernambucana de Futebol, que nada mais, nada menos do que o Paulo Smith, ex-presidente do STJD. Ex-procurador-geral. E aí, o que acontece lá? Sim, perfeito. E o que acontece lá? A Federação Pernambucana se colocou como parte, porque e contratou um advogado. Então, ou seja, o Náutico teve duas sustentações. Eu não estou dizendo que isso foi fundamental para uma decisão do STJD ou não, etc. Cada um tem sua opinião. Mas que deveria haver. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando você tem uma federação que atua fortemente nesse sentido, é óbvio que essa federação ela tem uma respeitabilidade maior perante até a própria CBF, porque ele fala assim, os caras são quentes, os caras realmente defendem seus filiados, os caras fazem o que tem que ser feito, os caras têm liderança. Então, eu acho que falta, e isso sim, a gente vai exercer com muita energia na federação, é uma liderança positiva na CBF, para que nós sejamos respeitados tecnicamente, perfeito, para que a gente possa existir lá dentro. Vou dizer assim, não, eu acho que esse é o tempo. Porque não adianta ser só amigo, porque eu vou dizer, não, mas eu conheço do porteiro ao presidente da CBF. A CBF sempre vai tratar a presidente da federação com muito respeito. Sempre. Agora, você conquistar o respeito técnico é muito diferente de ser amigo do colega Inclusive para ter independência de cobrar, né? Inclusive para ter independência de cobrar. Agora, uma situação bem interessante nessa, e talvez aí também venha um negócio muito bom pelo fato da gente ter a experiência como presidente do clube, que, por exemplo, o Ricardo, ele ministra aulas na CBF Academy, né? Ele tem uma cadeira lá que ele... Quando eu fui presidente do Remo, eu participei das comissões de reformulação do futebol brasileiro, a convite, inclusive, do Feldman. E naquele momento, eu participei da comissão de internacionalização do futebol brasileiro, e naquela comissão só tinha 2 presidentes de futebol, de clube de futebol, eu e era o Peter Simmons do Fluminense. Então, quer dizer, querendo ou não, tu tem uma referência já de ter ali uma bagagem teórica, de ter... Não que os outros não tenham, não estou falando mal de ninguém, mas a abordagem bem mais diferente nesse sentido, tu tá entendendo? De você já ter uma referência de como, olha, aquela turma lá a gente já conhece, o pessoal já veio e tal, entendeu? Então, quer dizer, isso é muito importante, extremamente importante.
Porque a CBF é o mundo, cara. Lá, se tu não souberes construir a tua história, E não é um tu vai chegar lá, vai tirar uma foto com camisa, tu vai almoçar-se muito lá no restaurante lá. Vai ser amigo de todo mundo. Vai ser o cara Não, legal. e outra, a vaidade aí entra, né? Porque tu tá no mundo de glamour, tá. O futebol é um mundo de glamour, e é sedutor. É sedutor só pela vaidade, é sedutor se quiser e se tiver má intenção pela grana, porque o futebol todo mundo sabe, ninguém aqui é menino, tu sabe disso, o dinheiro tá ali, né? Não o dinheiro que tá aqui, lindão, mas assim, não, beleza e tal. Então, ter a base do conhecimento e também a independência da cobrança, eu acho que é fundamental. Eu ri porque, não, eu não estou falando mal de todo mundo, não sei o quê, e óbvio eu não estava, mas esses cuidados agora, apesar de vocês já terem como presidente, vocês vão ter que ter, muito maus. Como é que vocês vão falar mal das pessoas, cara? Então, assim, em off, sem coisa, porque você... A gente tem um grupo no WhatsApp só pra falar mal. Cuidado com o grupo no WhatsApp. Não, olha, muito restrito. Se vazar, a gente vai saber que não. Brinquei com a história do falar mal, mas a gente começou como é que vocês vão lidar com o clubismo. Mas como é que vocês vão lidar, vocês, instituição, André, Ricardo, família, com muita coisa que vão imputar em vocês, ou por vingança, por revanchismo, ou por maldade, não que vocês já não passem por isso, mas agora pode vir de tudo quanto é lado. Pode vir do teu time, tu viste um monte de gente, porque na tua gestão o teu time estava na 3ª divisão e tu não tiraste. Então, para muita gente, tu és o pior presidente, para outros tu é o melhor. Mas só que agora tu vai pegar desses caras. Para ti, tu não tinha, mas o André era misto, o André era São Raimundo. Não, misto do São Raimundo, tá? Eu me acusava do Flamengo também. Mas o André também ali, quando foi bem, tinha um negócio e tal. Era ali. Agora tu vai pegar porrada, não é tipo, tu é remista, não é a encarnação. Como é que vocês estão preparados para isso? Como é que vocês vão lidar com isso? Eu sei que a parada da transparência e essa área eu acho que vai ajudar vocês. Fantástico. E já vi que vocês, que são pessoas das redes sociais, twitteiros, começaram a utilizar isso de imediato. Tem muito pouco ainda, mas é porque era falta de uso. E é que veio na cabeça. Vocês vão ter alguém de área de rede social aqui? Ou vocês, por enquanto, a estrutura que está aqui vai tocar? Que é comunicação. Pronto. Comecei, André. Bom, a gente tem que separar o pessoal do institucional, né? Institucional, logicamente, que nós, planejamento nosso, ter uma pessoa, o Ricardo vai falar muito melhor sobre isso. Em termos pessoais, eu pelo menos posso falar por mim, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, dar uma opinião, logicamente que agora tu já evita o teu time, falar do teu time, mas por exemplo, vou te dar um exemplo ontem surgiu uma polêmica danada sobre o novo marco, a nova lei do desporto brasileiro, porque pode crer. Os clubes mencionaram o apoio e os atletas vieram dizendo que não apoiam, né? E cara, assim, eu acompanhei um pouco, né, por causa da loucura daqui do dia a dia, à noite cheguei em casa ali, em alguns posts, mas aí eu fiz um post que eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Porque olha só, primeiro, isso é um relacionamento empregado-empregador, isso nunca vai ser harmonioso, porque tem conflitos de posicionamentos, tá? Então nunca vai ser harmonioso, assim como não é harmonioso em lugar nenhum, porque sempre o empregador vai querer puxar a sardinha para a brasa dele, assim como o empregado vai puxar para dele. Por exemplo, e lá em 1998, quando surgiu a Lei Pelé, a Lei Pelé acabou com o passe. Então, naquele momento, talvez, os jogadores teriam dito, olha, apoiamos a Lei Pelé, e os clubes viriam dizer, não, nós não apoiamos a Lei Pelé, porque tirou a grande fonte de receita naquele momento. Hoje isso inverteu. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Dentro dessa perspectiva pessoal, a gente vai continuar, eu pelo menos vou continuar dando a minha opinião, mas de uma maneira mais geral, não especificamente por filiados, porque isso aí já eu acho que foge. E só para aproveitar o gancho desse assunto, hoje eu estive conversando com o Dr. Vladimir Camargos, que é o coordenador desse projeto da nova lei do desporto brasileiro,
Já tinha feito, na verdade, o convite para ele lá atrás e reforcei o convite para ele. E a gente está pretendendo, inclusive o Ricardo nem sabe, vai saber agora. Em primeira mão. Em primeira mão. E nós estamos pretendendo trazê-lo ele aqui em Belém para ele explicar todo esse projeto, tudo isso que vai envolver. Porque isso que eu acho também que falta, sabe, no nosso futebol. A gente parar de discutir só o campo, o resultado do jogo. Nós temos uma série de temas aí importantíssimos nos últimos tempos. Nova lei do esporte brasileiro, lei do mandante, SAF, que a gente não discute, cara. Ou então é assim, né? Aí pintou... E aquilo tá aqui. E aquilo pode ser usado para ganhar dinheiro e tal. Tu tocaste num ponto, mas vou deixar o Ricardo responder, porque estou na minha cabeça. Não, a minha parte é o seguinte, cara, veja bem, eu acho que o André também passou por isso muito, né? Quem passa pela gestão de um clube de futebol, que eu sinceramente acho que é um dos maiores desafios da vida de uma pessoa. Não é assim, você passar por isso realmente não é brincadeira. E ela te traz muitas cascas, muitas camadas de muitas dores. Proteção. Futebol tem glamour, cara, mas o futebol profundamente é dor. Você, assim, sabe... Eu acho que o Evaristo Macedo que falou, futebol é maravilhoso, o que atrapalha é o jogo. O que atrapalha é o jogo, né? Então, ou seja... E assim, e outra coisa, Paulo, por exemplo, claro que você fica mais marcado pela presidência da diretoria executiva. Mas eu, por exemplo, do Paysandu, já estou no grupo há muito tempo. Fui presidente do Conselho Deliberativo, fui vice-presidente da diretoria executiva, presidente da Assembleia Geral, presidente da diretoria executiva. E durante todo esse período, na cabeça da coisa, perfeito, tive várias vitórias e várias derrotas. A derrota faz parte do futebol. Quando você está na presidência de um clube, seja em qualquer esfera de poder, você tem um ponto que é negativo, que é quando você entra em contato com o lado adoecido do fanatismo. E ele é muito cruel, só que ele também te dá casca, perfeito, para você depois conviver com isso de uma forma harmoniosa. Então eu te digo que hoje, e é engraçado que isso parte mais da internet, onde você vai, onde eu ando, por exemplo, sabe, não é essa coisa do... Por exemplo, sabe o que é engraçado? Eu estava um dia desse na fila do cinema, olha que interessante, com a minha filha para assistir Marvel. Nós somos todos nerds lá em casa, adoradores da cultura geek, né? E aí veio um cara perguntar assim, presidente, posso bater uma foto, não sei o quê? Eu falei, claro, tudo mais. Mas esse presidente era ainda... Sempre vai ser presidente. Mas era presidente Paysandu. Sim, Paysandu, isso foi agora, foi o Doutor Estranho, isso não foi um dia desse. E aí ele perguntou assim, eu posso lhe agradecer, presidente, eu nunca mais, eu queria falar uma coisa, pode falar. Eu nunca esqueço do dia em que neste cinema, era lá no Boulevard, saiu o filme do Paysandu, e eu nunca esqueço de todas as salas de cinema com o filme, e foi um filme que eu produzi. É verdade. Então, ou seja, sabe, então assim, você não pode marcar uma gestão por aquele por aqueles 20 segundos do Voaden, ou com aqueles 20 segundos da Copa Verde, do pênalti do Kaique, porque o futebol ele vai te trazer sabores e dissabores. E você com isso, agora, você tem que ter maturidade para entender que, obviamente, o torcedor tem disso também, né? Ou seja, aquele momento ruim ele pode ter. E tem que ter, porque o futebol é isso. Mas isso não mistura, isso não é na minha vida. Então eu falo assim, eu tive um grande orgulho de defender o clube, assim como o André também, isso ninguém vai tirar da vida do André, o grande orgulho que ele teve de defender o clube dele, como hoje a gente vai ter o grande orgulho de defender a federação. Agora eu vou te dizer uma outra coisa. Eu estou entendendo esse primeiro momento, existe uma curiosidade da imprensa em geral, dos formadores de opinião, porque houve uma mudança no futebol, então toda essa atenção para a presidência da federação, etc. e tal. Mas eu tenho a impressão, e eu gostaria que isso acontecesse, que esse desinteresse rapidamente começasse a ficar em segundo plano, porque em primeiro plano são os clubes. Então eu também não acho, Paulo, com toda honestidade, que assim, a gente vai trabalhar para colocar os clubes em primeiro plano. Não é o presidente da federação, a presidência da federação. Eu não quero ser midiático, eu não quero que a mídia venha para cima da gente, porque se vir tem alguma coisa errada. Igual aquela quando o árbitro está acima do jogo, é porque tem alguma coisa errada no jogo. Inclusive,
a federação ter uma rede social ativa é importante para tirar algumas coisas. Porque às vezes eu milito no futebol um pouco demais, mas assim, hoje estou falando mais, falo com mais gente, eu sei muito pouco da federação. E aí vem aquilo. Trazer um cara desse, quantas pessoas que vão lá e botam um bocão, isso está errado. Não estou falando de torcedor, não, estou falando de mim, de canais, de profissionais de imprensa, vão assistir esse cara falando, para quando te fizer uma crítica ou ao fulano, ao ciclano, ou ao jogador, para dizer, estás errado. Tem um exemplo muito bacana, recente aqui, eu acho 2, 3 dias atrás, te lembra que eu te pedi as propostas da chave? Sabe o que foi? Fazendo comentários lá de algum post relacionado a isso, tá? Porque o Ricardo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu digo, amigo, calma que as coisas que vão acontecer estão programadas, não vão ser de forma aleatória. Não sei se você teve acesso ao nosso material de campanha. Não, eu não tive, não sei o que, me manda teu e-mail. Várias pessoas mandaram e-mail, eu mandei o programa para todas elas, depois vieram agradecer pela atenção e tal. Cara, é isso, é tu ser transparente, tu ser direto, tu responder, tu estar à disposição das pessoas. Eu acho que uma das grandes coisas assim, me perguntaram, pô Paulo, tu não vai falar nada de federação? Tu não vai te chamar? Eu falei, cara, não. Quando quem for eleito, porque poderia não ser vocês, eu vou tentar falar. Que para mim isso, eu posso falar isso, é muito bom ser vocês, no sentido de eu os conheço. Calma que se precisar baterei, criticarei tranquilamente, vai passar pano, que agora essa expressão vai passar pano. E se tiver que passar pano e elogiar, o farei também. Ricardo já levou tanta crítica minha, rapaz, mas tanta crítica minha. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Sempre convivi. Não, e outra, assim, o que eu acho? Eu já ia dizer, ainda bem que eu não tive nem tempo. Pegou. É o Fábio. Então eu vou falar do presidente. Aí o pessoal, pô, mas não sei o que. Eu falei, cara, nem vai lá no canal que assim, quando achavam o Fábio o maior presidente que o Remo já teve, eu dizia, calma, primeiro que o mandato não acabou. Então eu estou muito tranquilo para falar que agora ele não é o pior presidente do clube do Remo, porque ele caiu depois de subir. Então eu fico muito, muito tranquilo. E acho que a gente, se puder, todo mundo que é envolvido no futebol, o Nelson está aqui também, que também tem um canal no YouTube e tal. Respeito, cara. Eu acho que a galera está achando assim, eu posso dizer, a Federação Paraense está horrível. Eu não preciso dizer que o Ricardo e o André são os lixos. Porque eu não estou criticando nada, eu só estou apenas dizendo que está no lixo. À vontade que tu pode me olhar para minha cara e dizer, eu vou te quebrar na porrada. Ok, mas eu só vou dizer, tu é um otário. Agora se dizer, porra, Ricardo, naquela hora lá que tu tinha que decidir, que tu abriu o bocão para falar não sei o quê, aconteceu isso e isso. Tá aqui, ó, tu tinha dito outra coisa. Não é que tu vai me olhar e tu vai dizer, eu nem tenho o que falar para esse cara, porque é pertinente. Qual aquele antigo comentarista da Globo, Armando Nogueira, quando o Júnior foi iniciar a carreira dele como comentarista, ele contando isso numa entrevista, o Júnior perguntou qual era a fórmula para ele se conduzir bem, né, como comentarista. Ele falou, olha, a melhor coisa que tem é você criticar sem ofender e elogiar sem bajular. Se você seguir isso, tá feito. Então, quer dizer, como eu sempre digo, né, a gente não precisa inventar a roda, basta a gente ir buscar inspiração no que deu certo. E uma coisa que eu queria deixar assim, as impressões bicolores sobre ti, as revistas sobre ti, mas o que eu tenho de impressão é que vocês gostam de futebol. Vocês gostam. Hoje vocês militam, podem fazer muito por ele, então por isso que também se eu tiver que criticar, por eu saber que vocês gostam, que vocês querem, eu posso... Mas eu sei que vocês gostam. Parece que tem tanta gente envolvida no futebol que não gosta dessa porra, meu irmão. Que bosta é essa, cara? Então vai trabalhar, sei lá, com outra coisa, deixa o futebol aí. Para deixar vocês, tem algum ponto que vocês querem falar, pedir para a galera que também possa ajudar vocês, no sentido de torcedor, enfim, qualquer um dos que sejam peças do futebol paraense? Eu acho que agora é um momento da gente reconstruir de verdade esse futebol, sabe? Acho que tem muita coisa para fazer. Eu acho que a gente precisa resgatar a autoestima da federação, a respeitabilidade e a imagem da federação. Isso é um trabalho que nós vamos fazer.
E aí, nesse ponto, é muito importante, sim, esse interesse inicial, principalmente. Paulo, te agradeço de estar abrindo aí para a federação se expressar, falar, mostrar a cara, porque a gente precisa, assim, sabe? A gente vai fazer um trabalho muito duro, a federação não está num bom momento financeiro, importante que se diga isso, e isso vai ser revelado já em breve, no portal de transparência. Vem de gestões machucadas, mas nós vamos restabelecer a saúde financeira da federação, e nós temos realmente muita vontade, principalmente convicção, até, digo assim, principalmente vontade, mas também com muita convicção de que a gente vai colocar as coisas no trilho. O que eu posso falar para ti, principalmente, Paulo, e no teu nome, de toda você pode chamar de imprensa, enfim, de influenciadores, né, ou seja lá o que for, no sentido de dizer, se interessem pelo futebol, sim, faça a coluna da Série B, sabe, critique, faz parte de tudo, porque eu acho que, eu falo sempre, André, acho que eu já conversei contigo sobre isso uma vez, sabe o que a gente, eu acho que assim, a gente deve tanto à imprensa, porque a imprensa se Falaste comigo também. Falaste comigo isso também. Porque a imprensa, ela alimenta esse futebol. Assim, muito do que a gente tem hoje de paixão pelo futebol vem por esse interesse da imprensa. 15 patrocinadores. Exatamente, de falar de futebol. Vendo aqui o canal, pô. Então, assim, cara, isso é muito fantástico. Do canal. Mas quem der, mas se quiser, mais 14 fica à vontade, quem der. Mas é verdade, então, ou seja, a gente precisa falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso. Falar sobre futebol além do teu clube, cara. É isso, cara. Inclusive para tu entender melhor o que está acontecendo, eu sempre falo isso, cara. Então, eu te parabenizo, te agradeço e te desejo muito sucesso e espero que enfim, que a gente possa ter novas conversas sobre em outros momentos, sobre outros aspectos, porque o nosso desejo é fazer um grande trabalho. Inclusive regado uma breja, né? Eu vou terminar com uma coisa um pouco fora, mas deixa eu pontuar uma coisa, viu, Paulo? Eu tenho dias, algum tempo atrás, eu analisando uma crise que o Remo estava passando, eu escrevi um negócio no Facebook que eu queria rememorar aqui, que é a responsabilidade que a nova mídia, vamos dizer assim, que são vocês, influenciadores, donos de canal, de YouTube, precisam ter com quem, no nicho que você trabalha. Vocês sabem, viram um tempo atrás aquele problema que teve com o Monark lá, e teve um músico Skylab lá, que foi um tempo antes lá, Rogério Skylab, disse para ele o seguinte: cara, tu tens que ter responsabilidade do que tu falas, porque tu não estás falando, num boteco, tu está falando para milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, por exemplo, esse novo fenômeno, que é a questão dos canais de YouTube, os influenciadores, aqui no nosso estado precisam ter essa concepção, precisam ter essa percepção, na verdade. Porque, rapaz, o que acontece? Hoje se fala qualquer coisa sem se você verificar, e aí vem o parabéns que eu quero te dar, sem verificar a fonte, sem verificar a veracidade, e de repente dar uma opinião que pode se tornar inclusive um perigo pessoal para a pessoa que está do outro lado. Perfeito. Tu está entendendo? Então, quer dizer, uma coisa que eu tenho certeza que eu vou falar aqui também pelo Ricardo é que a gente sempre vai estar de portas abertas para qualquer tipo de esclarecimento. Antes de você fazer um juízo de valor, seja você que está desse lado da câmera, seja você que está aí do outro lado, procure saber a realidade. Não fiquem se enfiando em fofocas e disso. Não é perguntar, pô. Inclusive para tu dizer, não acredito, mas tu ouviu da pessoa. Exatamente. Então, quer dizer, isso vai ser muito mais honesto, principalmente muito mais seguro para todo mundo. Então, faço minhas as palavras do Ricardo, te parabenizo pela iniciativa. Obrigado. Foi imediatamente aceito quando ele disse: olha, o Paulo está querendo gravar com a gente, bora? Não, na hora o Ricardo disse bora. Então a gente vai estar aqui sempre. O próximo, eu quero uma brincadeira. Eu sei que tu gosta também, eu sei que o Ricardo gosta muito de rock and roll. Se tu quiser, qual vai ser o ritmo e o som da federação para esse de futebol a partir de agora? Cara, nesse momento agora, Megadeth total. Não bicho, não tem, cara. A gente está aqui, a gente tem saído, acho que a gente não saiu nenhuma vez antes das 8 da noite, né, André, eu acho. Hoje ninguém almoçou, a gente está direto também, o André chegou até um pouco mais cedo, eu cheguei antes do meio-dia também. Mas a gente acha então que é um momento de transição, metal. Não, metal vai chegar ainda, tá no mega
Tá no... Megadeth. Tá, né? tá. Não, mas eu não sou de rock não, eu sou de samba, tá? Então, não, beleza. A gente vai falar lá de Bezerra da Silva, É. negócio ali. E outra coisa, quando tu deixares a federação, o cara que sentar aqui vai tomar que tipo de cerveja? Ou em breve tu vai tomar que tipo de cerveja? Uma Pilsen. Uma Pilsen só? Uma Pilsen pra... Né, Isso eu sei que tu fácil de tá- beber. Tu também vai estar colando o homem também pra, né? É. Brincadeira, hein? É? Brincadeira aí. Galera, isso é um pedaço de tantos e tantos assuntos, mas como tá o som de Megadeth, vocês imaginam que a correria a batida tá muito pesada. E cada André tem muita coisa para fazer. Prometo para vocês que terão outros encontros. Prometo para vocês que se eu tiver alguma dúvida, independente da gente vir ao ar, eu entrarei em contato com eles para perguntar, para saber o que está acontecendo, para eu poder falar para vocês, para a gente tentar, de alguma forma, fazer parte, não diretamente, mas de uma mudança para melhor, do maior objetivo que é o É Nós Queiroz, que é o futebol. Então, Ricardo, André que eu lhe mandei a mensagem, também poderia ter feito com o Ricardo. Obrigado pela recepção, obrigado pela disponibilidade. Eu só queria propor uma coisa. Você que está nos assistindo aí, na hora que estiver assistindo, não xingue a gente. Eu vou fazer o seguinte pedido para o Paulo. Paulo, daqui a algum tempo, vamos dizer depois do Campeonato Paraense, que é quando a gente já puder ter mostrado um pouco, tu volta aqui, a gente faz um novo a gente faz um e react aí depois da primeira. do que aconteceu lá, aí vocês podem fazer o que vocês A quiserem. gente faz um react, que agora está na moda de novo, um react. Da primeira papo, olha, tu falaste isso e deu ruim, não sei o que, eu deu melhor ainda. Quem errar toma um gole. Não, por falar em gole, eu queria fazer essa crítica, já que todo mundo pode criticar. Já foi melhor essas entrevistas. Foi Já verdade. tinha boné da Bonés, que a gente ganhava. todos os aqui Tinha estavam. cerveja, tinha tira-gosto. Isso é Se verdade. tiver com problema na produção, irmão, me avisa que na próxima eu já deixo. Eu trago a cervejinha. Já está avisado, pode deixar trazer a cerveja. Isso acabou Olha, também. a gente vai, no próximo também, a gente vai sentar e fazer uma coisa bem mais amena, inclusive para falar de futebol como um todo, que eu acho importante. Legal. A gente sempre conversou, é óbvio que aqui é uma situação, mas o que o Ricardo pensa de bola, o que o André pensa de bola, o que tu gosta de assistir, como é que tu pensa, referências, eu sempre gosto, hoje não deu. E aí sim, regada uma boa cerveja, e aí a gente troca uma ideia, fala de música, eu acho que se vocês estão trabalhando aqui 9 horas, se não tiver alguma coisa, vocês vão pirar. Gente, muito obrigado, não vou atrapalhar mais vocês. E também, tudo que vocês precisarem do É Nós Queiroz, eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Ricardo, obrigado. André, obrigado. Valeu? Te inscreve, dá like, faz tudo aquilo que tu sabes e se quiser te tornar membro do canal, que sempre tem muita coisa boa aqui. Valeu, é nóis. Tchau.